Fala investidor, fala investidora, como é que vocês são? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou apresentar para vocês não uma, mas duas técnicas que eu conheço para você calcular o seu preço teto. São técnicas extremamente simples de você aplicar, você apenas tem que passar antes por um único filtro. O filtro de saber se aquela ação é aderente à sua estratégia de investimentos e ao seu perfil de risco de investidor. Depois que você passar por essas duas fases, que são extremamente importantes, você precisa olhar para aquele ativo, olhar para o valor que está sendo negociado no home broker e saber se ele está dentro ou fora do preço máximo que você se propõe a pagar, considerando um determinado retorno que você também precisa saber qual que você quer. Então, eu vou explicar tudo isso para você passo a passo. Então, primeiro, espero que você tenha aqui se inscrito no canal, porque essas informações relevantes não só eu coloco aqui no canal, mas também como no nosso grupo lá no WhatsApp. Tanto é que essas pessoas que estão lá no grupo, que é o primeiro link aqui na descrição, já tiveram acesso a esse conteúdo que é extremamente importante. Então, se você quer saber tudo isso e muito mais, fica comigo para logo após ver. Então, vamos para o vídeo. Bem, antes eu quero dizer que o primeiro método, ele não é meu. Este método ele foi cunhado ali por Décio Bazin e que foi muito mais divulgado pelo OGF, especialmente pelo Luiz Barsi, pela Luiz Barsi, até mesmo pelo Felipe Ruiz, enfim, todo o pessoal que faz parte do OGF. Basicamente, como que eles fazem essa conta? Eles estipulam um yield que eles querem e eles pegam um histórico de dividendos da empresa e eles então extraem dali o preço teto. Tá, André, não entendi muito bem como é que eu vou fazer isso tudo. Calma, eu já vou pegar aqui na sua mão e explicar passo a passo, mostrar exemplos práticos e numa tabela que você vai poder ter acesso depois lá no nosso grupo do WhatsApp. E eu vou deixar aqui disponibilizado também para você algumas outras técnicas que eu acho também interessantes. Bem, depois que você tem a noção, primeiro, de que você precisa olhar para um histórico de dividendos e depois estabelecer um retorno que você espera, você tem que fazer essa conta. André, como que faz essa conta? Vamos lá, vamos para a tabela. Eu vou mostrar para vocês aqui como que essa tabela ela funciona. E ela já vai vir totalmente automatizada para você, bastando que você acrescente os dados que você quiser. Claro, lembrando sempre que se você quiser assistir esse vídeo, você pode fazer junto comigo, de acordo com a empresa que você quiser colocar aqui, tá bom? O que são esses DIV A1 a 5? Basicamente significa o dividendo do ano 1, do ano 2 até o ano 5. Tá. Agora, o dividendo mínimo exigido. Aqui é sempre em percentual. Por que em percentual? Porque com base na média que eu tiver aqui nos dividendos desse ano e o retorno que eu exigir, eu vou ter um determinado preço. Nós vamos brincar com todos esses indicadores para que a gente consiga enxergar como que cada mudança aqui dentro pode afetar no seu investimento, tá bom? Então, eu vou pegar uma empresa aqui para a gente fazer o primeiro cálculo, que é uma empresa que eu sei que muitas pessoas gostam e tem na carteira, que é o Banco do Brasil. Então, vamos lá. Aqui, eu já estou com vocês, o Banco do Brasil aqui na minha tela, só para que vocês enxerguem aqui em cima, ó, Banco do Brasil. E aqui eu vou pegar os dividendos dos últimos anos. Tá, André, vamos lá. Eu vou pegar do ano de 2023, que até o momento foi de R$ 2,29. Só que aí vocês vão falar, ah, André, mas o ano não fechou, então o dividendo não está totalmente certo, você vai viciar o preço e você vai estar me dando uma informação errada. Então tá bom. Então vamos para o ano anterior, 2022, R$ 4,17. Vamos preencher na tabela. R$ 4,17. Vamos agora puxar de 2021, R$ 2,26. Vamos colocar R$ 2,26. Vamos pegar agora 2020, R$ 1,47. Aquelas últimas casas que vocês vão estar vendo, eu estou desconsiderando apenas para um fim didático. Se você quiser incluir, depois não tem problema. 2019, R$ 2,55, tá bom? R$ 2,55. E vamos para o último ano, que foi aqui de R$ 1,51. E por fim, aquele R$ 1,51 aqui. Tá, então, André, eu já estou vendo aqui o preço teto de 25, eu não preciso mais de você. Calma. Vamos passo por passo aqui para que você enxergue um pouco do que está acontecendo com a empresa, um pouco aqui do histórico, para que você não fique viciado apenas em um único indicador. Porque se fosse com base apenas nesse critério aqui do AGF, só isso já faz com que você não compre a empresa, porque ela já está lá beirando os seus R$ 50. Então aqui já tiraria essa empresa do jogo. Mas como que eles fazem esse cálculo? Basicamente, eles pegam os dividendos, eles somam tudo isso aqui, e eles dividem pela quantidade de anos que você adotou. Então, se você adotou aqui 5 anos, você vai pegar tudo isso aqui e dividir por 5. Se você pegasse esses últimos 2 anos só, André, então eu pego esses últimos 2 e divido por 2. Depois que eu faço tudo isso, eu vou pegar o meu resultado e vou dividir por 6% ou 0,06, que dá a mesma coisa em questão matemática. Quando você alcança, portanto, em cima disso um preço teto, você tem aqui hoje que Banco do Brasil, considerando um retorno mínimo anual para você, seria de 26
R$6 aqui praticamente. Esse seria o seu preço teto. Agora, o que eu acho que é interessante você considerar neste cálculo, e aqui eu vou fazer com vocês na calculadora para mostrar como que funciona. Eu vou pegar esses R$4,17, certo? E eu vou dividir por 0,06, que seria aquele 6%. Olha só qual é o meu preço teto, R$ 69,50. Por quê? Porque quando eu aumento o meu dividendo e eu vou dividir, significa de uma certa maneira que eu estou buscando em um novo patamar de distribuição daquela empresa um outro preço teto. Por isso que eu considero o método que eu vou explicar para vocês, que é o método que eu particularmente criei e tenho aqui como aquele que eu utilizo para o cálculo do meu preço teto, nós temos aqui R$ 69,50. Por quê? Quando você olha para a empresa, em todo esse histórico, você percebe que ela vem aumentando seus dividendos de forma até quase que crescente. Claro, vamos considerar aqui que esse A3 é o ano da pandemia, foi um ano muito complicado, então aqui ele não teve essa crescente, mas ainda assim foi muito bom. De qualquer maneira, se eu mudasse aqui, por exemplo, o retorno que eu espero, André, eu acho que numa Selic de 13%, eu exijo no mínimo aqui uns 10%, porque se você tirar o imposto de renda ali da Selic, pode ser que fique perto disso. Então tá bom, então vou colocar 10%. Olha o que acontece com o meu preço teto, ele cai. Porque quanto mais alto for o retorno que eu estou esperando, menor ele pede que eu pague naquela ação. Desta mesma forma, você pode considerar, para fins aqui de apenas exemplificação, você pega esses R$4,17 e você divide por 0,1, que seria os 10%, você chegaria num preço teto de R$ 41,70 para esperar um retorno mínimo aqui de 10%, considerando os dividendos que foram pagos em 2022. Tá, André, eu entendi já como é que faz isso, eu entendi que quanto maior o retorno que eu espero, menor vai ser meu preço teto, e este aqui é o método que o AGF usa, aqui muito calcado lá no Décio Bazin. Já entendi como é que isso aqui funciona, então eu posso pegar uma empresa fictícia apenas para que eu mude um pouquinho todo esse entendimento? Vamos supor que essa empresa ela seja negociada, por exemplo, a R$30 na Bolsa de Valores. Vamos olhar para dividendos fictícios e totalmente aqui aleatório, só para que a gente veja se ela está pagando um bom dividendo. Vamos colocar aquele retorno mínimo que o Décio Bazin ele pede, que são aqueles 6%. Só que agora vamos considerar que essa empresa ela pagou neste ano R$5. No outro ela pagou 0. No outro ela pagou R$1,67. No outro ela pagou R$10, por exemplo. E neste último ano que passou, ela pagou 3. Tá, olha qual que é o preço teto que eu tenho para ela, R$55. André, mas nenhuma empresa é assim. Nenhuma empresa é assim? Lembre-se muito aqui da Petrobras. Ela em um determinado pagou bastante, ficou um bom tempo sem pagar, pagando pingadinhos. Chegou um determinado ano que pagou muito mais do que ela pagou em diversos anos. E agora ela está voltando muito mais aqui para o seu patamar normal, vamos dizer assim. Então, olha só como algumas empresas que são cíclicas, dentro desse retorno mínimo esperado, você consegue um preço teto que ele acaba sendo um pouco mascarado. Mascarado por quê? Por conta desses dividendos que são mais altos e fora da média. Em alguns casos, empresas mais cíclicas, eu gosto de analisar não a média, mas a mediana. Como que eu calculo e posso saber a diferença entre um e outro? A média, você pega todos ali e você multiplica pela quantidade. Ou seja, se eu tenho aqui 5 dividendos, eu vou somar todos e dividir por 5. Como que eu calculo a mediana? Eu excluo tanto o maior quanto o menor. E aí eu pego aquele dividendo do meio. Esse dividendo do meio é a mediana. E em cima, portanto, da mediana, eu conseguiria fazer esse cálculo. Com base nesse caso aqui, eu vou excluir basicamente o seguinte. Eu vou excluir aqui o 10, mas também vou excluir o 0. Eu tive um de 5 que foi ok. Um outro de 1,67 que vamos mais uma vez considerar que foi um máximo e outro mínimo. Então, meu dividendo mediano está aqui na casa dos R$3. Então, eu consigo mais uma vez fazer essa conta e acredito que você consiga já também fazer dessa mesma maneira. Pegar esses R$3, dividir por 0,06 e hoje meu preço teto ele estaria em R$50. Olha só a diferença que tem eu utilizando um critério ou outro e, claro, colocando aqui mais ou menos retorno, você consegue, claro, trabalhar sempre com essas margens. Bem, depois que você compreendeu como que o método do Barsi ele funciona, e não só do Barsi, do AGF e por detrás disso tudo do Décio Bazin, agora eu vou te mostrar como que eu faço para calcular o meu preço teto. Esse preço teto eu chamo de preço teto móvel. Por que móvel? Porque diferentemente do que o AGF ele propõe de pegar um critério estanque, ou seja, apenas o dividendo, eu quero pegar aqui com vocês critérios variáveis a depender de uma e de outra empresa. Por quê? Quando você analisa as empresas, elas naturalmente são de lucro
lucro crescente, ou pelo menos ela pretende ser de lucro crescente. Exatamente por isso, portanto, que você fixar apenas nos dividendos passados significa, de uma certa maneira, que você desconsidera alguns fatores extremamente importantes, como o crescimento do lucro. Exatamente por isso que eu quero mostrar para vocês que existe sim um critério extremamente claro que eu proponho aqui para vocês, fixar um preço teto com base no lucro da empresa e com tanto que ela paga para os seus acionistas. Para isso, eu vou mostrar para vocês aqui nessa tabela como que eu propus. Aqui, só para vocês saberem, eu peguei as ações da própria Sanepar, exatamente por isso, até para adiantar, eu peguei aqui a quantidade de papéis que nós temos na Sanepar, que são de 1 bilhão 511 milhões. Tá bom, André, como é que você faz o cálculo do seu preço teto? Olha só que interessante, eu vou até utilizar o Status Invest para a gente entender como que essa dinâmica funciona. Pois bem, você vai perceber aqui que eu separo em ano 1 até o ano 5. Tá. O que isso quer dizer, André? Aqui, nesses quadradinhos, nós vamos preencher quanto que a empresa ela teve de lucro líquido para o ano aqui correspondente. Então, eu vou pegar, como eu fiz ali com o Banco do Brasil, eu não vou pegar 2023, porque não foi um ano ainda que se encerrou, eu vou pegar dos anos anteriores e eu vou preencher essa tabela junto com vocês. Então, vamos lá. No ano 5, eu vou pegar 2022. Eu já deixei até aqui aberto no Status Invest para que a gente pudesse enxergar, tá bom? Aqui, 2022, ela teve 1 bilhão 151 milhões, tá bom? Eu vou colocar em poucos números assim, para a gente não ter muito trabalho de preencher número por número, para não ficar uma coisa tão complicada, tá? E aí depois você pode fazer com muito mais vagar. Aqui, ó, 1 bilhão 177 milhões, vamos lá, 1 bilhão 177 milhões de reais. Mais uma vez, preenchido. Vamos. Aí você tem que continuar fazendo esse processo, ó, 996 milhões 996 milhões 343 mil reais, tá bom? Aqui vamos para o outro ano, vamos lá, 1 bilhão e 80 milhões, 1 bilhão e 80 milhões, vamos ver se foi certinho, vamos para o último ano aqui, e vamos pegar 893, vamos arredondar isso aqui para ficar mais fácil. Você vai enxergar, no final das contas, que eu cheguei a uma média de lucro. Como que eu fiz para chegar a essa média? Eu somei todos esses valores aqui atrás do lucro líquido e cheguei no valor aqui, claro, dividido por 5, porque foram 5 anos, no valor de 880 milhões de reais. Tá bom. André, qual que é o critério que agora você utiliza para o payout da empresa? Payout basicamente significa quanto do lucro líquido que eu vou distribuir para os meus acionistas. Pois bem, se você for pegar o estatuto da empresa, ela coloca como dividendo mínimo aqui 25% do seu lucro líquido. Isso nos geraria mais ou menos aqui esses 220 milhões de reais a serem distribuídos. Considerando o número de ações, eu cheguei a um preço, ou seja, um lucro por ação de 15 centavos. Então, se a empresa ela me distribuísse 25% do lucro dela, significa que eu teria 15 centavos por ação. Esperando um dividendo aqui no mínimo de 6%, o meu preço teto ele ficaria em R$ 2,43. André, eu não estou conseguindo compreender isso aqui, porque este valor aqui que você está me mostrando, ele é extremamente baixo, ele não bate com aquilo que é a realidade da empresa. Tá, aqui eu vou mostrar para vocês o que o mercado provavelmente está olhando e exatamente por isso você vai compreender que hoje o preço da Sanepar está muito próximo ao preço teto que é projetado aqui por alguns especialistas. E eu vou te mostrar isso de forma extremamente clara. Olha só que interessantíssimo isso daqui. Qual que é o payout da empresa nos últimos anos assim, com mais frequência? 47, 47, 47, 47, mais uma vez 47. E aqui desde 2019 que nós ficamos aqui nessa barrigada. Claro, 2023 pode ser um ano muito bom, que vai surpreender muita gente, só que se você pegar que os 47 é mais ou menos ali o que a empresa naturalmente paga, vamos até puxar um tempo mais para trás, para ver como é que é. Olha, desde 2011 que ela está nessa média dos 40%. Então vamos pegar 47? Olha só o que vai acontecer com o preço. Eu peço que você fique extremamente atento a isso e aí a gente já vai enxergar qual que é o preço hoje da ação para ver se existe aqui um certo casamento entre o que eu estou ensinando para vocês e a realidade. Vamos aqui, ó, 47%. Olha só, nós teríamos aqui um lucro por ação de 27 centavos, considerando um dividendo mínimo de 6%, iria para R$ 4,57. André, quanto que está a Sanepar hoje? Está em R$ 4,20. Olha só que interessante.
eu estou mostrando para vocês de uma forma extremamente clara que com todo o histórico da empresa de um payout de 47%, ela está num preço teto, pelo menos do que eu estipulei aqui, de R$ 4,57. Para R$ 4,20, será que eu estou muito distante da realidade? Será que esse método ele realmente tem uma aplicação prática e mostra como grandes casas de análise fazem para chegar a um determinado preço? Então, eu acho que com isso aqui, se não valeu o seu like, bem, pelo menos a sua inscrição ou pelo menos entrar no nosso grupo lá do WhatsApp já valeu, porque eu estou mostrando para vocês um critério extremamente simples, que você pode brincar com as médias aqui e de uma certa maneira estabelecer aquilo que é melhor e mais aderente para a sua filosofia. Então, vamos mais uma vez para esse exemplo aqui. Por que eu falo que é uma média móvel? Por que eu falo que é um preço teto móvel? Tá bom. Então, como eu mostrei nesse exemplo, aqui eu peguei 5 anos. Vamos supor que 2023 se encerrou. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar o último ano aqui. Por quê? Porque aquele ano que estava lá atrás, ele, vamos dizer assim, ele mexeu, ele foi móvel, e aí a Sanepar ela trouxe um resultado maior. Então, ela trouxe, por exemplo, por conta do marco saneamento, por conta de algumas resolutividades que ele conseguiu trazer na questão operacional, de algumas questões que precisavam ser resolvidas ali, até mesmo com Maringá, e ele trouxe um lucro líquido, por exemplo, vamos colocar uma coisa um pouquinho mais alta, de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Vamos ver se foi certinho aqui, ó. Faltou mais um zero, vamos lá. Olha só que interessante, ó. Por mais que de uma certa maneira no todo aqui a gente não tenha mexido no preço teto, mas você consegue colocar aqui essa variação. Então imagina aqui que no outro ano a empresa está conseguindo crescer um pouquinho mais, e aí nós vamos aqui subindo esse valor e você vai conseguir enxergar que de uma certa maneira o nosso preço teto ele está subindo. Por quê? Porque a lucratividade da empresa está subindo. Essa planilha você precisa atualizar de ano em ano. Então imagina, chega aqui nesse terceiro ano, a empresa teve um boom. Nossa, ela pegou 2 bilhões de lucro. Vamos ver aqui, ó. 2 bilhões de lucro. Olha só que diferente, ó, meu LPA subindo, 0,35. E aí, dessa mesma maneira, a gente pode ir brincando com os números aqui, sempre considerando uma lucratividade talvez crescente. Claro, um ano ou outro, a empresa ela vai apresentar uma certa dificuldade e pode acabar lucrando menos, pode ter alguma queda. Mas olha só, olha o preço teto que nós chegamos, a R$ 7,52. Quanto que essa empresa ela estaria dando de lucro por ação? Tá aqui, ó, ela estaria dando 45 centavos. Nós saímos lá de um lucro por ação tão pífio e olha só onde a gente chegou. E por que que isso aqui tem uma certa aderência com a realidade que eu sempre comento para vocês que é algo importante? Porque se você for pegar os lucros da Sanepar, e eu vou até mostrar isso porque é bastante interessante, é um lucro quase aqui que crescente, é praticamente uma escadinha. Quase todas as empresas, tirando aquelas que são muito cíclicas, elas acabam dando esse tipo de resultado. Se você for pegar uma transmissora, uma geradora, até mesmo algumas distribuidoras de energia, bancos e tudo mais, normalmente é essa escadinha. Então, imagina só, aquela pessoa que fez esse critério nesses anos aqui. E ela foi, mais uma vez, renovando. E ela foi mudando o preço teto dela. Significa que ela vai estar sempre acompanhando a empresa. Então, se em algum momento, por exemplo, aqui, a empresa ela não deu esse lucro. Ela ficou mais ou menos aqui. Tá bom, eu vou atualizar, mas isso quer dizer que meu preço teto vai cair um pouquinho. Porque se a empresa ela derrapou, significa que alguma coisa aconteceu. Depois que você enxergar, se não é um efeito pontual, um não recorrente, você consegue, vamos dizer assim, trabalhar melhor o seu preço teto para que você tenha uma carteira e tenha uma capacidade de investir com muito mais tranquilidade. E é isso que eu prego aqui no canal, que você tenha essa tranquilidade, consiga estabelecer um preço teto de uma forma extremamente clara e objetiva, a ponto de você conseguir fazer um investimento com clareza e, de uma certa maneira, alcançar a sua liberdade financeira, porque eu acredito que é este o caminho ideal que você deveria pregar para os seus investimentos, sempre buscando clareza, facilidade e, claro, bastante estudo no mercado financeiro. Então, mais uma vez eu agradeço você, não se esqueça de se inscrever e por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!